Só que olha o fator... Lembra que eu falei do fator Pelé? Olha o fator Pelé, qual que é o resultado da equação. Quando o Xi Jinping se tornou grande demais, em 2019 começou o coronavírus. Dia 11 de março de 2020 foi declarado a pandemia, 3 dias antes dele completar os 7 anos, isso eu já tinha falado da outra vez. Só que quando veio o coronavírus, o que ele quis fazer? Obter uma vantagem competitiva sobre o mundo e ele instaurou o Covid-0. Ele instaurou o Covid-0 porque ele falou assim, eu não quero ser o primeiro. Eu quero ver como que o mundo vai reagir a isso e depois eu vejo o que eu faço. Eu tenho poder para confinar um vírus, vou colocar o vírus como se ele fosse uma vaca, vou fazer um puleiro aqui, daqui ele não vai passar, quem manda aqui sou eu. Foi a decisão que ele tomou. Ele tomou uma decisão contra a ciência, contra a Organização Mundial da Saúde, contra tudo que o mundo estava fazendo. Só que eu comecei a perceber que essa atitude dele era uma atitude que em algum momento ia se voltar contra ele. Por quê? Se a gente pensar na questão do vírus, vamos pensar em 3 visões diferentes para a gente dar para o vírus. Primeiro, uma praga que Deus de fato criou. Só que se você pensar como que Deus criou essa praga, Deus usou a fórmula que está lá na revista Super Interessante, que em 2012, entre aspas, previu como seria uma pandemia. Ela disse, para ter uma pandemia tem que acontecer esses fatores. O morcego, com um novo tipo de vírus ou coronavírus, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí lá em Wuhan, dentro de um povo que tem uma cultura muito mais porca do que a cultura judaica, diga-se de passagem, até pelos animais que eles comem. E aí você tem dentro daquela cultura uma coisa que tá lá o mercado de Wuhan para mostrar pra gente o que que é. E muito perto você tem um laboratório nível 4, que você tem que ter um zelo e um cuidado, meu amigo, para não deixar escapar bobagem. E aí, mistura daqui, mistura dali, Wuhan, laboratório, porquidão, bababá, nasceu um vírus. E esse vírus, de alguma forma, ele é uma resposta biológica da própria natureza contra a espécie que está tentando, de alguma forma, destruí-la. Porque ela está reagindo a isso. E de vez em quando acontece uma pandemia e ela dá uma depurada. A natureza sempre vai reagir. Sempre vai Nós vencer, aprendemos com a ciência que a gente devia tomar vacina. Inclusive, eu digo para vocês, vacinas salvam vidas, sim. Para de ficar no grupo do WhatsApp alimentando sua cabeça de merda. Pelo amor de Jesus Cristo. Tá aí o que aconteceu para não deixar falhar o que a gente tá virando. Você tem que falar pelo amor de mim mesmo, mano. Pô, isso não... Mas olha só, mas não existe essa pretensão, eu não tô apegado ao título. Porque você tá se sentindo, olha como a sua visão já mudou. Você tá se cobrando isso. Tipo, é o Deus que tá aqui na minha frente. A sua mente já tá começando a contar isso para você de alguma forma. E aí, a partir de um dado momento, essa pandemia se espalha pelo mundo, ele obteve uma vantagem competitiva, entre aspas, e o povo fazendo exame de Covid, fecha daqui, fecha dali, gente queimando porque não podia sair, e tirando sua filha da sua casa porque ela tá com Covid e mandando ela para um confinamento, e separando sua esposa de você, e entrando nos lugares, tomando seu celular, nossa, e controlando as pessoas. Aí o que aconteceu? Fator Pelé. Copa do Mundo do Catar. O chinesinho tava lá, quietinho, fazendo exame de Covid. Nunca para. Tem 3 anos que ele estava fazendo exame de Covid. E aí o chinesinho olhou pro outro chinesinho e falou assim, cara, a gente virou uma espécie diferente do resto do planeta Terra. Porque o Catar é uma cidadezinha desse tamanho. Todo mundo tá lá, do mundo inteiro, tumultuado. De galera no ginásio.
E nós estamos aqui 3 anos com o Covid 0 e faz exame de Covid. Na neve, faz exame de Covid. E dia e noite, exame de Covid. Vai para ali, exame de Covid. E o povo do mundo inteiro venceu a Covid e a gente não. E aí todo mundo, porque eles são obrigados a passar a Copa do Mundo lá mesmo com 2 dias depois do ao vivo para eles tirar tudo que eles podem. Tem 2 milhões de sensores na China que eles não têm um compromisso que não seja deletar comentários da internet e mandar prender quem precisa. Mas aqui já vai ficar assim daqui a uns dias. Se eu estou aqui falando, é justamente para impedir que isso aconteça. Porque se eu estivesse na minha casa dormindo, o mundo ia acabar e ninguém ia nem saber o que aconteceu. Porque agora você vai ver o problema onde é que tá. E aí o chinesinho olhou pro outro chinesinho e falou, vamos protestar. E aí a China enfrentou os piores protestos desde 1989. Ah, lá na China não dá pra fazer isso, mano. Só que esse protesto que eles fizeram deu um resultado. Sei, a metade foi morto e o resto sumiu. Não, o que aconteceu foi o seguinte, acabou Covid 0 na China. Ai, estamos cansados mesmo desse trem de Covid, exame, confinar o povo, larga a mão de Covid, acabou o Covid na China. Só que com um detalhe. Como os comunistas não confiam no Ocidente, eles não tomaram as nossas vacinas, eles só tomaram a vacina deles. E como ele estava com Covid 0, e ele achou que ele ia manter isso até sabe-se lá Deus quando, ele não vacinou o próprio povo dele. E aí protestaram, ele teve que fazer uma concessão política, já estava cansado disso também e largou de mão. Com um detalhe. Largou de mão, começou a morrer gente. Começou a morrer gente. Corpos e corpos e corpos e corpos e corpos e corpos. Tem corpos que tá ficando 30 dias congelado. Tá rolando isso lá? Tá rolando isso lá. O mundo está... Le Monde fez matéria sobre isso. Mas o que tá me passando na cabeça aqui agora? Calma, só pra mim entender calma que parte você vai chegar. disso. O Biden, um moleque de 22 anos, vai dar um tiro na cabeça dele, porque ele sacaneou um povo lá. Esse cara da China não tem ninguém pra ir lá e dar um tiro nele, você tá sacaneando tanto. Vou te contar por quê. outra história, Eu né, vou mano? te contar agora por que a China vai precisar ser incinerada, porque isso vai se tornar uma questão de saúde pública e de sobrevivência da espécie humana, brother. Caralho, velho. Porque corpos e 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 corpos, e eu já sinto o cheiro da carniça. O mundo tá fazendo vista grossa para isso, mas já mostra nas fotos de satélite as filas na porta dos necrotérios e mortos e mortos e mortos, e eu vi vários e vários vídeos. Lá na China, Lá mano? na Tá rolando China, isso aí? lá na China. A galera tá morrendo lá? Só que Eu aí não o vi que isso não, mano. Calma aí Mas que eu vou ia te falar, contar. não é que o povo faz A vista China grossa, eles diz- não deixam mostrar os trem de lá, A mano. China disse que tinha morrido 5 mil pessoas e todos os especialistas falando, gente, tá morrendo um monte de gente na China porque o Covid-0 abriu as portas, os hospitais chineses estão lotados, não tem remédio pra gripe, não tem remédio pra dor de cabeça, não estão encontrando nada. E aí mortos e mortos e mortos, Covid, e chega dia 22 de janeiro de 2023, o que acontece? O maior evento de migração do planeta Terra começa. A China comemora do dia 22 até o dia 4 o Ano Novo Chinês. E o Covid está se espalhando por todo o interior da China. A previsão, se você colocar aí no Google sobre isso, você vai ver e só olha em sites de notícia mesmo, sites oficiais. Olha na BBC. Você vai ver o que está acontecendo lá na China e que eles estão encobrindo. De certa forma, você acertou, então, o fim da China, mano? Exatamente. Pronto, você chegou à conclusão. Só que com um detalhe, calma aí. Nós vamos chegar ainda mais pra frente nessa história. Quando agora eu começo a abrir o primeiro selo,
O que eu tenho? Um cavalo branco. Qual é o cavalo branco? A mim é otorgada uma coroa de rei. Num determinado momento eu tenho um arco na mão, então significa que eu tenho um objetivo muito claro para ser conquistado. E fala também que eu tenho a espada afiada, porque o que vai destruir o anticristo é a minha boca. É a minha palavra. É eu começar a usar a minha posição de autoridade para fazer o que precisa ser feito. Porque não existe homem para enfrentar os caras que estão dando problema para todo mundo. E aí com um detalhe, porque você faz uma conta simples de matemática. Quando Jesus entra na história, a presença de Jesus na história vai revelar para o mundo inteiro quem é o anticristo. E quando as pessoas começarem agora só a enxergar o óbvio, a gente vai começar a parar de comprar da China até frear tudo. E o mundo, mesmo que sofra o que tiver que sofrer, vai se desvencilhar desses tentáculos. O arrebatamento da igreja é quando a gente começa todo mundo ir para a nuvem com Jesus, que vai ser o quê? Você vai mandar um e-mail, você vai entrar no grupo de WhatsApp, ou você vai mandar um e-mail para o novo nome de Deus @icloud.com. Eu criei uma rede com tudo que está na minha cabeça em pastinhas separado. E eu estou fazendo uma rede de sustentação com 144 mil backups disso. Para ninguém tirar isso do ar e a gente começar a mandar e-mails para a China com esse material. A gente vai começar a mandar e-mails para o mundo inteiro e eu crio uma rede de compartilhamento, e não só de compartilhamento, mas agora a gente tem lá um sistema que está pronto. Mas 144 mil era o que você precisava de inscritos no Yeshua, não era? Não é a questão do Yeshua. É muito mais do que Yeshua, porque... Mas você precisava de 144 mil. Continuo precisando. Só que agora a coisa está muito mais elaborada e agora eu começo a tomar dinheiro do mercado. Você precisa de informações agora? Eu preciso de pessoas que vão fazer o login. Olha só para você ver como que a gente criou o sistema. Qualquer pessoa que entrar no link do nosso sistema, ela vai lá e loga o Facebook, loga o Instagram e loga o YouTube. A hora que eu apertar o play e iniciar a live, todos os perfis que logaram, você pode estar no banheiro fazendo as suas necessidades e seu celular está descarregado, eu estou transmitindo a live pelos seus 3 canais. Caralho, velho. E aí eu tô criando essa rede. Mano do céu, não dá pra você me vender isso. Não, isso aí é bom pra caralho, hein? Tá disponível para qualquer um utilizar. E aí a gente vai agora criar esse canal de comunicação e olha, tem mais coisa que aconteceu, nós estamos só na metade. Manda aí, manda aí. E aí o que acontece então? O mundo começa a se voltar contra a China. Por quê? Cara, tá aí. Guerra em 2025, pilha de mortos. Quantas variantes vão vir desse negócio se 900 milhões de chineses forem contaminados num curto espaço de tempo e o sistema de saúde e de necrotério inteirinho da China entrar em colapso, ao mesmo tempo que o mundo começa a se distanciar da China, deixar de comprar dela e eles ficam completamente isolados do resto do mundo. E eles começam a brigar entre eles porque eles vão culpar o imperador chinês de ter feito o que ele fez. Porque quando ele tomou a decisão arbitrária de confinar um vírus, ele colocou em risco biológico o mundo. O mundo. E aí foi quando veio a fita que Satanás falou: eu quero destruir até o último homem do planeta Terra. Porque se vier 20, 30 variantes, a gente não dá conta com um detalhe. Eu descobri esses dias que o apocalipse zumbi ele é real e oficial. Por quê? Eu vou te contar por quê. O fungo do The Last of Us? Não é o fungo. É o Deus Formiga? Não é o fungo. É o seguinte. Agora, além de tudo isso, vai começar um sacode geral na Terra. Você viu que o eixo da Terra, não sei o quê, ninguém sabe o que vai acontecer. Só que quando você lê o Apocalipse, você vai ver que isso aqui vai mudar muito.
Nós vamos mudar completamente a imagem de satélite do planeta. O centro Na da verdade, Terra não é vai o girar ao eixo. contrário. Não. O centro da Terra vai girar ao Não O contrário. centro tem- da Terra sempre girou mais rápido do que a Terra. Você quer que eu te fale de E verdade, agora ele tá Robertinho? girando na mesma velocidade da Terra. E isso pode mudar o eixo da... Sério? Pode Não, mudar a isso aí é- temperatura, pode mudar os oceanos, Mano, pode agora- mudar Dá tudo. Agora a minha vocês falam que vai rodar, é o contrário. Aí Mas fudeu. olha, mas não é isso, é porque no Apocalipse fala que vai haver um terremoto como nunca houve na história. E a gente vai viver isso agora durante a grande tribulação. E aí que é o importante, porque a igreja vai estar durante a tribulação com Jesus nas nuvens. Então toda a instrução vai vir por aqui. As nuvens é da internet, não é? Porque olha aqui, o que é isso aqui? A marca da besta, e ao mesmo tempo que é a marca da besta, é onde nos conectou e é por onde todo olho verá. É aqui que agora, eu tendo depurado todas as minhas ideias, tendo tido acesso às dimensões de Deus, entendendo todo o meu papel, todo o roteiro da história, o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer e quando eu preciso fazer, eu começo a fazer.